Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade. É bom ver vocês aqui nos acompanhando todo domingo e trazendo também comentários, recursos e assuntos para que ajude na nossa discussão. Boa noite, Mirella. Boa noite, Charles. Boa noite, Larissa, Suzana, Mariana. Boa noite, Clarice. Sejam todos bem-vindos. A gente não dá conta de dar boa noite para todos, né? Citar o nome de todos, porque vai aparecendo muitos aqui na tela. Mas se sintam todos abraçados e estamos felizes de ver vocês aqui. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Denise. Boa noite, Gladete. Quantos corações que estão aparecendo aqui na tela também. A gente vê os coraçõezinhos subindo. Sejam bem-vindos. Já vou colocar aqui na tela nossa convidada de hoje. E nossos convidados, a gente sempre gosta de relembrar, porque nunca é demais, né, gente? Até pra gente que tá aqui todo domingo é importante que a gente relembre. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Adriana, primeiramente, obrigada por ter topado mais uma vez, já esteve aqui conosco, né? Participar do nosso evangelho e por ter estudado e se preparado para nossa conversa. Bem-vinda. Obrigada. Pessoal, então, lembrando a todos que estão entrando agora, boa noite, bem-vindos. A gente faz essa live aqui no Instagram da associação todo domingo. Além deste momento, que dura em torno de 30 minutos, o objetivo é ir além. É que vocês, além de nos assistirem aqui, repliquem o Evangelho no lar na casa de vocês. Aqui a gente mostra o modelo que Jesus nos ensinou, que deve ser seguido, como uma proposta para que vocês, em um outro dia, num outro horário, também façam isso nas casas de vocês, porque é muito importante. E faço aqui um parênteses, a Adriana fez uma palestra semana passada na casa sobre o Evangelho no Lar, que a gravação vai estar disponível no nosso YouTube. A Adriana falou, né, Adriana, sobre a importância do Evangelho no Lar, o que nos traz de benefício. Não é só aquilo que a gente imagina, tem muito mais. E a Adriana falou um pouquinho sobre isso, então também convido vocês a irem no nosso YouTube e assistirem a palestra sobre o Evangelho no Lar. Mas, em resumo, a gente começa fazendo uma prece de abertura, depois a gente faz a leitura do item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que a gente usa aqui. Depois eu, Adriana e vocês, a gente comenta um pouquinho sobre esse assunto. Não precisa ser nada difícil, nada prolongado, é só uma discussão para ver o que a gente entendeu, quais as dúvidas. E depois a gente finaliza com a prece de encerramento. Lembrando sempre de deixar um copinho ou uma garrafa com a água fluidificada durante o evangelho, para que no decorrer da semana a gente tome essa água. Não é para matar a sede, né, Adriana? É uma meditação que a gente vai tomando, que vai nos auxiliar tanto nas nossas necessidades do corpo físico, quanto do nosso espírito. Então, essa é a proposta e esse é o convite. E para a gente começar, eu queria convidar a Adriana, então, para fazer a nossa prece de abertura. Pode ser, Adriana? Pode ser sim. Vamos lá, Júlia. Então vamos aproveitar esse momento, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao Pai misericordioso por mais uma semana que nós passamos, pedir a Ele que possa nos auxiliar nesse estudo da noite de hoje, na reflexão dessas palavras de Jesus e que possamos cada vez mais aplicá-las no nosso dia a dia, para que possamos sempre e termos sempre como objetivo evoluir como espíritos, ajudando ao próximo e termos todas as palavras de Jesus, aplicarmos como caridade, como bondade, como amor ao próximo, tão difíceis nesses dias de hoje, que tantas dificuldades nos trazem de coisas tão simples que ele nos ensinou e que nós temos muita dificuldade de aplicar no dia a dia. Então, possamos, no estudo de hoje, conseguir um pouco mais entender, absorver e aplicar nessa nossa diária, nessa longa caminhada que nós temos aqui na Terra. Que assim seja. Obrigada, Adriana. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Boa noite, Luzia, que já deixou uma mensagem aqui para nós. Bem-vindos. Pessoal, hoje a gente vai continuar no capítulo 27. Agora a gente está no título, no item que se chama Ação da Prece, Transmissão do Pensamento.
É bem longo esse item aqui do Evangelho, na verdade são vários itens, 9, 10, 11, 12, ele é bem extenso, mais que o comum, que a gente acaba lendo só um pedacinho aqui para vocês, hoje ele é ainda mais longo. Então, só que é muito importante, gente, como todos os outros, tem muita informação importante aqui nesse pedaço, então a gente convida vocês para que em outro momento vocês voltem lá no Evangelho e façam a leitura de todos os itens que estão aqui, porque realmente é surpreendente as informações que estão ali. Eu vou ler só um pedacinho, só o início aqui, para dar esse rumo inicial para a nossa fala, mas eu e a Adriana e vocês, a gente vai acabar contemplando um pouquinho de tudo que está ali, não se preocupe. Então, é o item ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Eu vou ler mais um pouquinho. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. E segue mais adiante a leitura, eu vou finalizar por aqui, mas vocês tiveram já uma noção de quão bonita e quanta informação que talvez a gente não está tão habituado no nosso dia a dia a ler esse trecho traz. Adriana, a gente já falou nos outros encontros aqui desse capítulo um pouquinho sobre a prece, mas eu acho que é importante a gente lembrar, né? Sempre tem gente nova aqui do o que é a prece, por que a gente ora, o básico, né? Que ele começa ali no primeiro parágrafo falando. Queres relembrar um pouquinho pra gente? Então, vamos lá, Júlia, vamos sim, vamos relembrar. Até porque, como você falou, assim, né? Esse capítulo 27, Pedi e Obtereis, ele é uma sequência, né? Nós já falamos sobre a qualidade da prece, sobre a eficácia da prece nas últimas 2 semanas, né? Então, aqueles nossos amigos que conversaram contigo nas semanas passadas explicaram, né, o que é a prece, aquela comunicação mental com o outro ser, né? E como que ela pode ser um pedido, como você falou ali no início, ela pode ser um agradecimento, ela pode ser um louvor, né, uma glorificação. E essa prece, eles também já falaram, ela pode ser feita para nós e também para os outros. E quando a gente está falando outros, muito importante a gente falar, nós estamos falando de encarnados e desencarnados. E essa prece também, mesmo que ela seja feita por intercessores, Deus também está ouvindo, né? Então, mesmo que ela seja feita por intermédio Deus também ouve. Então, sabendo de tudo isso, nós viemos naquela pergunta básica, que é como que essa prece é enviada? Que é o que a gente vai tentar explicar, conversar um pouquinho hoje, né? Por isso que o tema de hoje, então, dando sequência nessa conversa de pedir e obterei, é ação do pensamento, ação da prece, transmissão do pensamento. Então, o Espiritismo traz essa explicação
de como é que ocorre a transmissão dessa prece. Eu acho que é importante a gente começar falando sobre isso, trazer um conceito básico, né, do o que a gente pode para tentar explicar como é que acontece essa transmissão. Então vamos falar do fluido cósmico universal. Então, o Kardec lá no livro A Gênese, ele traz um conceito do fluido cósmico universal dizendo assim, que ele é um elemento primário que gera toda a matéria que existe no universo. Então, só isso já é extremamente complexo, porque nós não estamos falando mais de religião, nós estamos falando de ciência. Isso é ciência, né? No Livro dos Espíritos, o Kardec também traz uma informação bem importante para a gente, que ele diz assim, que existem 3 elementos no universo, que é espírito, matéria e Deus acima de tudo, né? Então, aquela trindade universal. Então, Deus é o princípio de tudo que existe. Então, a partir daí, a gente verte 2 outros princípios, que é o princípio material e o princípio espiritual. E que daí, individualizado, então, eles se denominam espírito e matéria. Então, esse elemento material, ele tem que se juntar com o fluido cósmico universal. Então, para que exista qualquer coisa no universo, precisa dessa matéria elementar que Kardec chama de fluido cósmico universal. Uma vez eu vi na internet e eu estou tentando lembrar o nome da palestrante, eu não consigo lembrar, mas a palestrante, para tentar explicar ou exemplificar, né, ou trazer mais perto de nós o conceito do fluido cósmico universal, ela fala assim: imagina um grande universo, um grande oceano que preenche, que abrange todo o espaço e que os peixes estão, então, mergulhados nesse oceano. Então, ela faz essa comparação dizendo assim, que esse grande oceano é o fluido cósmico universal. E os peixes somos nós espíritos, né? Então, nós encarnados e desencarnados. Então, o fluido cósmico universal, então, ele abrange todo esse espaço e nós estamos ali totalmente envoltos nele, né? Na questão 36 do Livro dos Espíritos, o Kardec até questiona para os espíritos se existe esse vazio absoluto no espaço, né? E aí os espíritos afirmam que não existe, não existe vazio nenhum, que tudo é ocupado por uma matéria, só que ela escapa dos nossos sentidos. Então, Kardec traz essa matéria, essa substância, com o nome de fluido cósmico universal, mas a gente sabe que a ciência traz outros N nomes para isso. Tem um autor, Wallace Wattle, eu acho que é assim o nome dele. Perdão que o meu inglês não é o melhor de todos. Então, esse autor, ele tem um livro, esse autor americano, ele tem um livro que fala sobre a lei da ação e reação. E aí, no meio do livro, ele tem um texto que ele fala assim, que existe uma substância amorfa, da qual todas as coisas são feitas, que no seu estado original ela permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Então, o que ele está falando ali? Do fluido cósmico universal. Da mesma coisa. Então, toda matéria que nós vemos é fluido universal manipulado. E o que tudo isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? O que será? É porque é o fluido cósmico universal o veículo do pensamento, o veículo da prece. É pelo fluido que essa prece transita. Então, quando nós fazemos uma prece, seja para encarnados, seja para desencarnados, a gente estabelece uma corrente fluídica de um para outro. Então, transmitindo esse pensamento. Por isso que é tão importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Porque quando a gente pensa, a gente está manipulando esses fluidos. E como a gente já falou antes, né? Nós estamos envolvidos totalmente, nós estamos mergulhados nesses fluidos. Então, quando temos bons pensamentos, claro que a gente vai estar envolvido aí em bem-estar, em alegria. E ao contrário, quando estamos ali com pensamentos ruins, pesados, também vamos estar envolvidos nesses pensamentos, né? Então, onde é que está o poder da prece? No pensamento, em forma de energia.
porque vai ser aquela vontade, aquele vigor do pensamento que vai determinar a energia dessa corrente fluídica. Então, não vai depender da onde você está orando, para quem você está emanando essa oração, ou quando ela está sendo feita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem um item que fala do poder da fé. E daí o Kardec fala assim, que o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial da ação magnética, agindo sobre esse fluido, lhe modificando as qualidades e lhe dando um impulso irresistível. Então, se nós juntarmos esse poder fluídico, essa prece, com uma fé inabalável, desde, claro, né, que nós tenhamos essa vontade dirigida para o bem. Isso é sempre muito importante a gente apontar, né? Não vamos fazer uma prece para algo que não é bom. Mas desde que a gente tenha essa vontade dirigida para o bem, nós podemos, inclusive, operar fenômenos que a gente muitas vezes chama de estranho, fenômenos de cura, que a gente achava que eram milagres. Mas, na verdade, nada disso são consequências de uma lei natural. Então, por isso que até Jesus falava assim para os discípulos, né? Tu não te curou porque tu não tinhas fé. Porque a fé vai determinar a energia dessa corrente fluídica que vai levar essa tua prece. E nesse texto, Kardec ainda traz também um item que fala sobre, nesse item da transmissão do pensamento, uma questão que fala sobre o pensamento associado. Então ele diz assim, que não é a quantidade de pessoas reunidas que vão fazer essa oração ser mais poderosa. Que na bem da verdade, se essa oração, né, essa quantidade de oração, se todos estivermos no mesmo pensamento e no mesmo objetivo, aí sim ela vai ter poder. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles acabam determinando a qualidade desses fluidos. Então, quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma prece, nós atraímos a presença dos bons espíritos e eles nos auxiliam e eles nos inspiram bons pensamentos, mas é muito bom a gente sempre lembrar que essa prece está subordinada à vontade de Deus. É só Ele e Ele é o único que pode tornar essa ação efetiva. Então, vai existir estímulo de espíritos de luz? Com certeza. Nós encarnados captamos esse estímulo? Com certeza. Mas teremos sempre o livre-arbítrio para seguir ele ou não. Porque Jesus quer isso, né, Júlia? Ele quer que nós tenhamos responsabilidade dos nossos atos. E aí independe de serem boas ações ou de serem ações ruins. É bem isso que às vezes a gente esquece, né, Adriana? A gente acha que orando a gente vai ser comandado pelos bons espíritos. Eles vão. Não, eles nos intuem, eles deixam uma sugestão, eles dão uma ajudinha. Mas a gente ainda precisa dessa nossa vontade, dessa nossa ação, de escolher aquele caminho ou não. Às vezes a gente já ouve, né, Adriana? Às vezes a gente ainda não ouve, a gente pede ajuda, vem a intuição e a gente ainda assim opta pelo outro caminho. Posso só Adriana, fazer um comentário, Júlia, disso que tu falou? Em 2011, 2012, não me recordo exatamente, aconteceu exatamente essa situação. Uma noite eu fui dormir, estava com uma situação muito complicada na minha vida, muita dúvida, e eu sempre tive uma ligação com Deus, assim, de a gente conversar e fazer um bate-papo. Eu falei para ele, ai, Senhor, por favor, me mostra qual é o melhor caminho, né? Por favor, me mostra se eu posso fazer exatamente isso. E aí fui dormir. E aí uma semana depois aconteceu uma coisa horrível, horrível. E aí eu lembro de chateada assim, conversar com um amigo meu e falar para ele: "Meu Deus, eu orei tanto para ele, e olha o que aconteceu". Aí ele na sapiência dele, ele olhou para mim e falou: "Olha, Adriana, você pediu, mas você pediu o que você queria ou você pediu para Deus te auxiliar no que era importante para ti? Ele só te mostrou o que era importante, não exatamente o que você queria que acontecesse. Então, por mais que talvez quando a gente ora,
a gente imagina que é aquilo que a gente pede é que é o correto, Deus é que sabe de tudo. Tem uma história um pouco parecida, Adriana, que foi bem recente, conversando com a minha mãe, né? Sempre que a gente acorda, dormiu bem? Como é que foi, né? E no dia anterior eu estava um pouco aflita com alguns assuntos. E aí no dia seguinte ela assim, conseguiu dormir bem, né? Eu falei assim, sim, rezei antes de dormir, pedi ajuda para Jesus, né? Aí minha mãe respondeu, e ele te respondeu? Deu assim, não sei, eu não ouvi. Por quê? Porque no dia seguinte eu comecei o dia tão agitada, tão já nas coisas do dia a dia, daí eu mesma respondi, não sei se ele me respondeu, não sei o quê, porque eu não ouvi, eu não prestei atenção. Então tem isso também, gente. A gente pede ajuda, a gente tem que saber ouvir. E essa ajuda, ela às vezes vem de forma imperceptível, que nem tá ali no Evangelho. É pequeno, é sutil para que a gente use o nosso livre-arbítrio. E Adriana, na tua fala anterior sobre a prece, você falou sobre o vigor, a vontade, né? E me veio na cabeça durante a tua fala que também, às vezes, a gente se cobra muito na prece por já conseguir orar do jeito que a gente gostaria, assim, com um fervor, com a fé, com aquela vontade enorme. E, gente, a prece é um exercício também. É algo que precisa ser exercitado. Será que a gente tá exercitando com para ter esse vigor tanto que a gente quer? É um exercício, sim. Por exemplo, orar para um inimigo. Gente, ninguém aqui consegue de primeira, né, Adriana? Às vezes nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta. É um exercício, às vezes, de anos e às vezes nem assim a gente ainda consegue. Mas para tudo, gente, pedir uma ajuda. Às vezes a gente só pede da boca para fora. Então, para ser verdadeiramente do coração, precisa de exercício. Então, vamos lembrar de exercitar a prece. Por isso que é importante a gente sempre fazer. Não importa, gente, se é ao acordar, se é ao dormir, se é depois de um acontecimento, se é olhando um pôr do sol. A prece, ela acontece durante todo o dia, porque é a nossa conversa com Deus, que nem a Adriana falou, né? A gente tem muita prece antes de dormir, né, Adriana? Esse ritual, algo que é comum, é importante? Gente, é. Porque a gente vai dormir, o nosso espírito continua trabalhando, né? Durante a noite de sono físico, é importante orar antes de dormir, mas não só nesses momentos, é o tempo inteiro, né, Adriana? É importante a gente lembrar disso. É, é como Kardec colocou ali, né? O poder da fé. A fé não nasce da noite para o dia, com certeza. É como você falou, essa vontade, ela vai cada vez mais, quanto mais você fizer, quando isso virar um hábito, você vai perceber que essa tua oração, ela começa a ter muito mais força e poder, né? E ela se transmite pelos nossos pensamentos, pelo fluido cósmico universal, e ela, com certeza, ela sempre é ouvida. Mas quanto mais nós tivermos fé naquilo que nós estamos pedindo, por isso que muitas vezes, e eu tentei criar isso como hábito, é muito mais fácil a gente pedir para que Deus faça o que é o mais correto, o que é melhor para nós. Há muito tempo eu tento me policiar para quando eu vou fazer alguma oração, eu tento no máximo dizer, olha, por favor, faça a tua vontade, que se for a tua vontade que seja assim, perfeito, mas se não for, também me ajuda a entender. Porque muitas vezes, quando as coisas acontecem, num primeiro momento, nós não entendemos aquilo, mas sempre é a vontade de Deus. Claro que dentro do nosso livre-arbítrio, porque temos escolhas, né? E temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas também. Então não adianta, até o próprio texto coloca, né? Você a vida inteira viveu com excessos, adoeceu e aí você ora para Deus, mas você também não faz nada para mudar aquilo. Então assim fica difícil, mas quanto mais nós nos habituarmos a fazer a prece, né? Já que entendemos agora todo o mecanismo de como ela é enviada, então fazer a prece com fé, dentro das boas intenções, principalmente como você falou, para aquelas pessoas que não são as nossas melhores pessoas, porque essa para quem nós amamos é muito fácil a gente orar. Aquilo vem do coração, aquilo sai espontâneo, mas para aquelas pessoas que te magoam, para aquelas pessoas que você tem dificuldade de pensar nelas, é para elas que nós temos que fazer mais esforço para mandar boas vibrações, boas orações, para que o universo possa fazer o restante do trabalho, com certeza.
Adriana, você falou também sobre o poder da prece, né? E eu acho que ali no item 10, no segundo parágrafo, não me recordo da leitura, eles comparam o fluido cósmico universal na relação com o pensamento, com o som e o ar, né? E eu achei isso tão poderoso, é uma analogia tão fácil para a gente entender aqui, tentando materializar algo, né? Gente, se eu falo algo alto aqui, esse som vai se propagar pelo ar. O ar ajuda esse som a chegar na outra pessoa que está aqui no outro canto do recinto. Só que a Adriana, lá de onde ela tá, ela não vai me ouvir, porque ela tá longe. Um momento esse som ele vai se perder, né? Ele vai se findar. E ali no texto é falado que o poder do pensamento no fluido cósmico universal que ajuda a propagar esse pensamento, ele é infinito. Olha o poder disso. A gente esquece, Adriana, né? A gente pode achar que não, mas na verdade a gente esquece. É infinito, gente. O meu pensamento ele pode chegar em qualquer lugar. E isso vale para o bem e para o mal. Que a gente também se lembre Com disso. certeza. Então, pode chegar no outro para alguém que está no outro canto do mundo. Pode, e não só aos encarnados, gente. A minha prece pode chegar até alguém que já está desencarnado e vice-versa. Alguém que já está desencarnado pode ter seu pensamento chegando aqui até nós. Então, que a gente lembre que a prece é um pensamento. Para onde a gente está dirigindo esse pensamento? Para quê? O que pedimos? Que é o que a Diana também trouxe. Tive uma vida inteira com maus hábitos alimentares. Eu vou orar para que o meu distúrbio aqui no estômago, por exemplo, se cure? Vai acontecer? Não vai. É uma consequência dos meus hábitos, de uma vida inteira. Mas o que eu posso pedir ajuda para fazer diferente agora? Para mudar esse meu mau hábito? Porque é isso que a espiritualidade amiga vai fazer, vai nos dar condição de enfrentar uma situação que muitas vezes a gente não pode mudar, ou então nos dar condições de evitar os maus pensamentos, as tentações, eles ajudam a desviar, nos ajudam a ter a percepção do que é melhor. Então, que a gente saiba ouvir, né, Adriana? Esse é o papelzinho dos espíritos amigos na nossa vida. Eles estão o tempo inteiro. Coitados, a gente dá trabalho, né, Adriana? A gente dá trabalho o Olha, tempo inteiro. eu acho que às vezes alguns amigos aqui espirituais, eles olham e digam, meu Deus, já intuí tanto para essa menina e ela ainda não entendeu. Por isso que quanto mais, e novamente a gente fala, né, é um esforço diário. Porque a gente tem tanta coisa que acontece ao nosso redor e que a gente acaba baixando as nossas vibrações e pensando as coisas negativas. Então, existe, eu não lembro exatamente como é que é a frase, mas que diz assim, que quando você verbaliza seu pensamento, a sua palavra vai ao vento. É alguma coisa assim, dizendo, depois que você fala, você não tem como voltar atrás. Mas nós temos que prestar atenção de que você não precisa nem falar. Quando você pensa, você já tem que tomar cuidado. Você não precisa verbalizar essa palavra, porque como nós falamos, isso é transmitido pelo fluido cósmico universal e nós estamos envolvidos, nós estamos mergulhados nesse fluido. Então, se não cuidarmos desses nossos pensamentos, com certeza cada vez mais teremos dificuldade de lidar com as coisas do nosso dia a dia, porque essas vibrações vão acabar baixando, né? E o primeiro beneficiado, ou que se prejudica por um pensamento mal ou bom, somos nós mesmos também, né, gente? Quando a gente eleva Exato. o pensamento, a gente se beneficia na hora. Da mesma forma, quando a gente tem aquele pensamento que às vezes escapa, né, Adriana? A gente não quer, mas foi. Escapou, a gente se prejudica primeiro, antes do que aquela pessoa para a qual a gente está emanando aquilo. Então, também, por isso, vamos se policiar nos pensamentos, porque eles vão. E eles vão infinito. Jesus já dizia, né? Orai e vigiai. E essa vigia tem que ser constante, com certeza. Adriana, só o último ponto para finalizar aqui da nossa conversa, que eu também achei interessante, é o pensamento, a prece também é sintonia. A gente tem que se sintonizar, enfim, né? Com quem que a gente se sintoniza. Então, será, tá ali na leitura também, será que então eu preciso ter uma força fluídica para conseguir orar para os bons espíritos? Se eu não tiver essa força fluídica ou essa elevação moral, eu não consigo, então, fazer uma prece pedindo ajuda ou pedindo ajuda por alguém? E ali eles respondem bem enfáticos que não. Não é isso que
precisa. Até porque eles dão um exemplo, achei muito bonitinho, que mesmo quando a gente não está com uma força fluídica muito bem alinhada, quando a gente errei o dia inteiro, vou chegar ao final do dia e vou pedir ajuda, vou. Os espíritos amigos, eles nos ajudam quando nos falta essa força. Porque toda vez que a gente eleva o pensamento, é um ato de humildade, é um ato da gente dizer assim, tá bom, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz errado, eu sei que ainda faço muito isso, mas eu tô aqui. Agora eu decidi pedir ajuda, agora eu tô reconhecendo que eu tenho um pai de amor que pode me auxiliar. Então, mesmo quando nos falta essa força fluídica para se sintonizar, os espíritos amigos nos ajudam com isso que nos falta. Porque esse ato de pedir ajuda é o que Deus precisa de nós. Só esse ato, só esse ímpeto, que às vezes é muito rápido, mas que é o exercício de pedir ajuda, de reconhecer menores ainda, né, que Deus, né, que ele quer que nós nos melhore, que a gente se aperfeiçoe e ele está aqui para nos ajudar. Então é esse ímpeto de pedir ajuda e de reconhecer que a gente ainda precisa dessa ajuda é o necessário para que a gente eleve o pensamento. Porque, Não precisa ser perfeito, né, afinal, Adriana? exatamente, porque somos espíritos imperfeitos em evolução. Então, essa cobrança excessiva, ela é desnecessária. A cobrança é o melhoramento diário. Isso sim é extremamente importante. Mas somos espíritos imperfeitos, sim, mas estamos sempre em evolução. E aí, o que nós conversamos aqui hoje, a prece é uma das possibilidades que podem nos auxiliar sempre nesse sentido, né? Até porque, né, eu não vou saber recitar a frase exatamente direito, mas é mais ou menos assim. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço de dominar as suas más tendências, suas más inclinações. Então, somos espíritos imperfeitos. A gente não pode tentar se enganar, mas também nem se colocar para baixo. Ah, sou imperfeita, nunca vou conseguir. Não, a gente está tentando domar essas más inclinações, a gente ora pedindo esse auxílio e a gente sempre vai receber, gente. Toda vez que a gente pedir ajuda para dominar as nossas más inclinações, a gente vai receber. Mas tem que ser com a vontade, né, Adriana? A gente tem que fazer a nossa parte para dominar essas más inclinações, mas a gente nunca vai estar sozinho. A gente sempre vai ter os espíritos nos impulsionando aquilo que já tem de bom em Com nós. certeza. Adriana, agora que eu vi já deu o nosso tempo, mas queres comentar mais alguma coisa, trazer mais algo ou era isso? Não, era isso, Júlia. Eu acho que esse capítulo é muito interessante porque ele traz a necessidade, né, diária da oração. Que a gente já falou, qualidade da prece, eficácia da prece e a forma como a gente transmite ela. Então, se você soma tudo isso, você percebe o quão é importante e o poder que a prece tem sobre as nossas vidas, né? Então, você começa a entender que quanto mais nós orarmos e cada vez mais trabalharmos e fizermos esse exemplo diário, a gente pode agregar muito mais, com certeza. Obrigada, Adriana, pelas considerações. Obrigada ao pessoal que participou aqui conosco também, vibrando. Que a gente possa lembrar, então, nessa semana que se inicia hoje, de exercitar essa prece, essa conversa de nós com Deus, aonde a gente estiver, na situação que a gente estiver. E daí, agora, então, para finalizar o nosso momento do Evangelho no Lar, a gente vai para a prece de encerramento. Eu vou convidar vocês, então, a se manterem em sintonia com os espíritos amigos que nos rodeiam, que possamos agora, cada um de nós em nossos lares, dedicar aquilo que já temos de bom dentro dos nossos corações, para que o nosso lar seja amparado, higienizado, para que o nosso campo mental receba a influência desses bons espíritos, dos nossos amigos. Que possamos, no decorrer da semana, lembrar de sempre pedir ajuda, sempre dar um passo atrás, elevar nossos corações e nos colocar à disposição destes espíritos que querem o nosso bem. Que todos aqueles que amamos, encarnados ou desencarnados, também possam receber todo o nosso carinho e nosso amor por eles. Que assim seja.
assim seja. Obrigada, pessoal. Obrigada, Adriana. A gente Obrigada, espera vocês Júlia. domingo que vem. Tchau, tchau. Boa Até mais. semana.